Será que se a sua empresa contrair alguma dívida, tiver alguma dívida, essa dívida pode atingir o teu patrimônio pessoal, conquistado de repente durante uma vida inteira? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu vou destrinchar ponto a ponto desse tema e tirar todas as suas dúvidas. Muito prazer, eu sou Flávio Neiva, advogado e professor. Se você não me conhece, bem-vindo ao meu canal. Nesse canal falamos um pouquinho mais sobre empresas, direito empresarial, empreendimentos econômicos, contratos e direitos relacionados. Um tema que assola muitos empresários, que assola muito as pessoas que têm um CNPJ, né? Seja empresário individual ou empresário de pequeno porte, grande, médio porte, é essa dúvida cruel. Será que uma dívida pode ou não atingir o meu patrimônio pessoal, o meu patrimônio pessoa física ou até o patrimônio da minha família? É disso que nós vamos destrinchar hoje e eu vou falar ponto a ponto para vocês se pode atingir o patrimônio da sua família, quais são os bens que podem ser atingidos. Vamos contextualizar um pouquinho esse tema. Alguns empresários acreditam que simplesmente por ter um CNPJ, né, uma pessoa jurídica, seja ela limitada ou SA ou até empresário individual, ele está blindado na sua pessoa física, ele está protegido na sua pessoa física de eventuais dívidas ou eventuais penhoras, execuções. Só que não é exatamente bem assim, pessoal. Não há uma blindagem completa e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso nesse vídeo. Obviamente, quando você monta uma pessoa jurídica, quando você abre um CNPJ, especialmente uma empresa limitada, né, ou empresário individual, ou SA, ou limitada, há uma diferenciação entre os patrimônios, o patrimônio da pessoa jurídica e o patrimônio da pessoa física. Mas existem algumas situações que podem atingir o patrimônio da pessoa física, né, de uma pessoa jurídica, muito embora a dívida seja de uma pessoa distinta. Quer dizer, vai atingir o patrimônio da pessoa física, mas a dívida é da pessoa jurídica. Ou até vice-versa, pessoal, que é a famosa desconsideração inversa. A dívida é da pessoa física e vai atingir o patrimônio da pessoa jurídica. É isso aí. Isso pode acontecer em algumas situações. Flávio, quando é que uma dívida da minha pessoa jurídica, da minha empresa, poderá atingir o meu patrimônio pessoal e quais são os bens que poderão ser atingidos? Em regra, pessoal, quando se constitui uma empresa limitada, uma empresa SA, o patrimônio daquela empresa é limitado, a responsabilidade daquela empresa é limitada a seu patrimônio, às suas cotas. Por isso, uma dívida comum, uma dívida cível em situações normais não poderia atingir além do patrimônio dessa pessoa jurídica. Porém, existem algumas situações no direito que descaracterizam, desconsideram a pessoa jurídica, a depender do tipo de dívida ou de algumas situações relacionadas à empresa. Porque eu falei de dívidas comuns, dívidas cíveis, né? Porém, algumas dívidas, nós vamos classificá-las aqui, podem atingir o patrimônio da sua pessoa física. A principal exceção a essa limitação do patrimônio, que é quando essa dívida vai atingir o patrimônio da pessoa física, a principal exceção conhecida são das dívidas trabalhistas. As dívidas que são oriundas, né, de questões de funcionários, ou uma ação trabalhista, ou algumas questões relacionadas a isso, né? FGTS, algumas dívidas que estão relacionadas ao âmbito trabalhista. O que a lei diz? A CLT diz que se a empresa não tiver bens suficientes para saldar uma determinada dívida, que serão atingidos os bens dos sócios. Isso, pessoal, infelizmente, é feito de forma quase que indiscriminada. Qual é a exceção? A exceção da exceção, né? Dos bens impenhoráveis. Eu vou falar um pouquinho sobre o que não se pode penhorar. Então, se a sua empresa, a sua pessoa jurídica tem uma dívida trabalhista, indistintamente, essa dívida trabalhista, em uma eventual execução, poderá atingir o patrimônio dos sócios,
poderá atingir o seu patrimônio pessoa física, tá? Caso a empresa, a pessoa jurídica, não tenha patrimônio, obviamente terá que atingir primeiro o patrimônio da pessoa jurídica. Mas se for constatado que a pessoa jurídica não tem patrimônio, irá ser atingido o patrimônio dos sócios. Outro tipo de dívida que é bastante comum atingir o patrimônio dos sócios é a dívida fiscal, a dívida de impostos, mas essa não é feita de forma indiscriminada. A dívida fiscal, ela só atingirá o patrimônio dos sócios se houver uma dissolução irregular da empresa, eventualmente, alguma situação atípica na empresa. Então, nesse caso, se for constatado alguma infração à lei, alguma dissolução irregular da empresa, uma baixa, uma sonegação de impostos, né? Alguma coisa que justifique o atingimento do patrimônio pessoal dos sócios. Aí não é feito de forma, né, quase que indiscriminada como é na trabalhista. Agora, Flávio, de um modo geral, não estamos falando de dívidas trabalhistas, não estamos falando de dívidas fiscais. Vamos falar um pouco sobre as dívidas comuns, dívidas com credores, dívidas com fornecedores, dívidas bancárias, eventualmente dívida com cooperativa, com quem quer que seja. Como é que funciona? Quando é que essas dívidas poderão atingir o patrimônio pessoa física dos sócios? Em geral, pessoal, essas dívidas não atingem o patrimônio pessoa física dos sócios. Só irão atingir em determinadas ocasiões. A primeira delas, pessoal, conhecida, muito conhecida, é a confusão patrimonial. Então, o seu credor, seja ele um banco, seja ele uma empresa, um fornecedor para qual você está devendo, ele precisa demonstrar que há uma confusão patrimonial na sua empresa. Ou seja, o patrimônio da empresa se confunde com o patrimônio dos sócios. Os bens, os valores, o dinheiro da empresa se confunde com o dinheiro do sócio. Ele vai conseguir desconsiderar a sua empresa. Quando é que isso acontece? Se você paga contas pessoais, contas pessoais na conta bancária da empresa, se você utiliza a conta bancária da empresa, ou os valores ou os bens da empresa para seu uso particular pessoal, se tem uma mistura, ou seja, se foi comprado um carro para sua pessoa física, mas com o nome da empresa, por isso é importante separar muito bem as pessoas. O dinheiro da pessoa jurídica é o dinheiro da pessoa jurídica, o dinheiro da pessoa física é o dinheiro da pessoa física e fazer, uma distribuição de lucros, um prolabore, tudo muito bem organizado para que não haja essa confusão patrimonial e ensejando, fundamentando uma execução contra a sua pessoa física de dívidas da empresa, por exemplo. Uma outra situação que é bastante simples, fraude contra credores. Se muito embora na tua empresa não houvesse essa confusão patrimonial, porém, a partir do momento que você percebeu que haviam dívidas grandes que poderiam complicar a sua pessoa física ou a sua pessoa jurídica, você tentou transferir bens à sua pessoa física, seja por retirada de capital ou alguma coisa desse tipo, ou até transferir bens a terceiros, poderá ser desconsiderado patrimônio para atingir os seus bens. Por isso, tome muito cuidado. Outra, o desvio de finalidade. O que é o desvio de finalidade? É quando a empresa é constituída não para exercer atividade econômica, e sim para blindar patrimônio. Por isso, tomem muito cuidado com as holdings para blindagem patrimonial propriamente dito. A holding ela precisa ter uma finalidade específica e não só servir para blindar patrimônio, porque senão você vai incorrer na desconsideração da personalidade jurídica ou até na desconsideração inversa para atingir o patrimônio que está lá na holding. Ou até ocasiões em que você cria empresas para assumir dívidas, cria uma empresa para constituir créditos para uma outra empresa, para você pagar um credor que na verdade é você mesmo. Então, esse desvio de finalidade, que também há uma fraude relacionada, pode gerar uma desconsideração indesejada
onde o patrimônio da sua pessoa jurídica vai atingir o patrimônio da sua pessoa física. Por isso, tome muito cuidado. Agora, se você não comete nenhuma dessas falhas, muito provavelmente o seu patrimônio pessoa física não será atingido. Isso no caso de uma dívida civil, de uma dívida empresarial, né? De uma dívida que não seja trabalhista ou tributária. Se você fazia tudo corretamente, os valores da empresa, e você por algum motivo teve uma quebra na empresa ou constituiu dívidas na empresa, a sua pessoa física estará resguardada. Por isso que nós temos, por exemplo, o Instituto da Falência, onde você faz a autofalência, né? Decreta a falência da empresa para que haja uma dissolução regular dessa empresa, para que as dívidas da empresa sejam pagas com o patrimônio da própria empresa e não haja uma fraude, uma dissolução irregular para que seja atingido o patrimônio pessoa física do sócio. Uma pergunta que eu recebo com muita frequência é: quais são os bens que não podem ser atingidos por uma penhora eventualmente em uma empresa? Então veja, pessoal, os bens da sua pessoa física, obviamente, tá? O maior exemplo de impenhorabilidade é o bem de família. A única residência, o único bem imóvel que você possui não será atingido por uma dívida empresarial, ainda que seja desconsiderado. O que você tem que tomar muito cuidado é com a fiança, tá, pessoal? Se você for fiador de um contrato de locação, se você for fiador de alguma dívida, ou até se você der em garantia da dívida aquele seu imóvel, aí sim você vai perder o imóvel em uma dívida. Flávio, pode atingir os bens da minha esposa caso seja desconsiderado? Pode atingir os bens do seu cônjuge se você for casado em comunhão de bens, ou comunhão parcial, ou comunhão total. Obviamente que será resguardado a metade dos bens que são da tua esposa. Será atingido o patrimônio apenas o que é referente à sua parte dos bens, caso ela não seja sócia dessa empresa também. Agora, como se proteger dessas dívidas? Como prevenir? Primeiro, você precisa de uma organização da tua empresa. Então, desde a abertura da tua empresa, você precisa construir um bom contrato social, ainda que você não tenha sócios. O seu contrato social pode conter várias cláusulas específicas sobre a sua sociedade e a organização de como as coisas acontecem. Se você tiver sócios na empresa, é interessante fazer um acordo de sócios. Também, nas questões trabalhistas, fiscal, fazer um compliance muito bem montado. Nas questões trabalhistas, você precisa ter um contrato de trabalho, seguir muito bem as regulamentações trabalhistas para evitar que algum problema aconteça. Dependendo do seu tipo de negócio, para não ter um revés, é interessante você ter um seguro de responsabilidade empresarial, né? Uma oficina mecânica ou alguma coisa que traga responsabilidade. É interessante você ter um seguro e também, obviamente, um fundo de reserva para não constituir essas dívidas maiores, tá? Organizar muito bem o patrimônio da empresa, declarar os seus tributos para não incorrer aí em uma sonegação ou uma fraude fiscal e também regulamentar muito bem os seus contratos bancários, verificar as taxas de juros, fazer contratos muito bem estruturados com fornecedores também para não ter nenhum revés no meio do caminho, né? Os fornecedores com previsibilidade, com contratos de pagamentos regulares, todas as relações muito bem formalizados para não ser pego de surpresa e uma dívida desse tipo não atingir o teu patrimônio pessoal. Para encerrar, na questão processual, quando essa dívida é executada, na trabalhista e na execução fiscal, vamos falar assim, em uma execução trabalhista e em uma execução fiscal, a desconsideração, caso sejam preenchidos os requisitos, né, principalmente na desconsideração fiscal, ela é muito mais rápida. Então, em uma ação trabalhista, por exemplo, se for constatado que a empresa não tem patrimônio mesmo, foi esgotado todas as tentativas de buscar patrimônio da empresa, foi constatado que a empresa não tem patrimônio, irá atingir o patrimônio dos sócios no próprio processo trabalhista. Então, uma simples petição que o advogado da outra parte, né, o advogado trabalhista vai fazer, irá atingir o teu patrimônio, irá começar a execução
contra o teu patrimônio pessoa física, assim como na execução fiscal. A partir do momento que é demonstrado alguns dos requisitos, né, de solução irregular ou até uma fraude, sonegação, uma infração à lei, né, demonstrado algum requisito para atingir o teu patrimônio pessoal na ação tributária, na execução fiscal, será feito no próprio processo esse pedido e atingirá o seu patrimônio. Agora, nas dívidas cíveis, né, seja ela bancária, seja ela de fornecedores, nas dívidas comuns, que não são trabalhistas nem dívidas tributárias, nas execuções comuns, haverá a necessidade da instauração de um novo processo, que é um incidente processual, que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, onde iniciará uma espécie de um novo processo para que aquele seu credor demonstre por que ele quer atingir o seu patrimônio pessoa física. Então, se abrirá como se fosse um novo processo apenas para se discutir se há a possibilidade de atingir o teu patrimônio pessoa física. Nesse novo processo, você ou a empresa, caso a desconsideração seja inversa ou não, serão citados novamente para realizar a defesa nesse sentido e demonstrar que não houve confusão patrimonial, que não houve uma dissolução irregular, uma fraude, né, de patrimônio, um desvio de finalidade ou o que quer que seja que esse seu credor está alegando nessa ação de desconsideração, ok? Bom, espero ter exaurido aí o tema. Eu sei que é um tema que comporta muitas dúvidas da parte de vocês, mas muito que bom, vão deixando as dúvidas aí nos comentários, tá? Eu vou fazer um vídeo, ainda que seja um shorts, para responder todas as dúvidas que vocês comentarem. Então, não esqueça de se inscrever no canal para apoiar e deixar o seu like para fortalecer. Espero ter tirado todas as dúvidas. Como sempre falo, né? Não seja enganado, segue Flávio Neiva, conheça seus direitos e até o próximo vídeo.